Fala pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso segundo conteúdo neste domingão. Não tivemos almoço com o TF hoje e voltamos agora com esse nosso segundo conteúdo pra gente bater um papo aqui no canal, como às vezes eu costumo falar e fazer com vocês. O Botafogo é líder com 10 pontos de frente para o segundo colocado no Campeonato Nacional. Como vocês puderam ver hoje no nosso vídeo de mais cedo, no Giro de Notícias, que está no ar desde as 5 da manhã, fiz ali uma análise dos 6 últimos jogos do Campeonato Brasileiro e fiz uma projeção dos 6 próximos jogos. O que o Botafogo precisa fazer e o que os seus adversários também precisam fazer em relação às disputas pelo título nacional. E nós estamos vendo, desde o último final de semana, com a vitória da equipe da Gávea em cima da gente no estádio Newton Santos, que o Flamengo, que era dado como morto para boa parte da imprensa, até mesmo pelos jornalistas que são flamenguistas, começaram a colocar o rubro-negro como vivo no Campeonato Brasileiro. Claro, matematicamente eles estão vivos na competição nacional e tem um grande ponto a respeito disso. Por isso que eu coloquei no nosso título aqui, paz. O Botafogo precisa de paz entre nós. Aqui, ó. Ninguém mais do que nós botafoguenses queremos esse título brasileiro. Ninguém quer que a gente seja campeão, ninguém quer que o Botafogo mantenha essa diferença de 10, 11, 12, 9, 8 pontos de frente para um segundo colocado por algo muito simples. Mercadologicamente, o Campeonato Brasileiro vai virar algo ruim para todos. Ruim para quem cobre, ruim para quem debate e outros fatores. Mas se o Botafogo entrar em um momento negativo, começar a perder jogos e Palmeiras, Flamengo, Grêmio, essas equipes crescerem na competição, eles terão debate. Eles terão cliques nos sites, terão visualizações nas plataformas digitais, terão audiência. Por quê? As equipes que estão atrás do Botafogo, elas dão audiência para esses canais. Flamengo e Palmeiras, principalmente. E o que não podia acontecer, aconteceu no sábado, além da derrota, que foram as intempestivas falas do técnico Bruno Lage. Mas aquilo, na minha opinião, a gente tem que pegar uma pedra, colocar em cima, pelo bem do Botafogo. Não adianta mais a gente ficar remoendo. Eu tenho lido aqui nos comentários, muitos torcedores ainda remoendo o que aconteceu, fora Lage, fora não sei o que. Quem ganha com isso são os outros, não somos nós. A gente tem que fazer agora o nós contra eles. Isso foi muito feito por alguns profissionais durante anos. Nós contra eles. E isso tem que acontecer nesse momento. Nós contra a rapa, contra todos. O Botafogo ele tem que se blindar, tem que se fechar. Nós, torcedores, temos que blindar e fechar o Botafogo. Por quê? Na quarta tem Flamengo e Atlético Paranaense. Se a equipe da Gávea vencer o Atlético Paranaense, a diferença vai cair para uma vantagem considerável de 9 pontos. E eles vão começar, e olha lá, tá deixando chegar, sendo que o Botafogo nem entrou em campo ainda. Mas eles vão colocar essa narrativa. O Palmeiras vai jogar contra o Goiás antes, se não me engano, na sexta-feira. A tendência é que ganhe. Aí a diferença vai cair para 7 pontos, sem o Botafogo entrar em campo. Aí você vai ver aquela narrativa. Olha lá, Palmeiras tá chegando. Eles vão usar essa narrativa para te desestabilizar e tentarem desestabilizar o ambiente no Botafogo. E a gente não pode cair nessa narrativa. A gente não pode cair nessa história. Porque quem tem mais a perder somos nós. Repito, o erro sábado do Bruno Lage, já falei isso aqui algumas vezes, foi ele ter caído ali na pilha na entrevista coletiva. Não na pergunta, a pergunta foi super normal, mas ele ter entrado pilhado na entrevista coletiva. Mas eu acredito que ele não errará mais em relação a isso. Não vai entrar mais tão pilhado nas entrevistas coletivas. Ele tem vários profissionais que o Botafogo tem ali ao seu lado, que com certeza irão brifá-lo para que ele não cometa mais rompantes. Por exemplo, hoje o GE fez uma matéria falando que o Flamengo já virou campeonatos brasileiros com diferenças iguais ou superiores. Mas esqueceram de falar que, na matéria, que a equipe da Gávea foi campeã em um campeonato como o de 2009, em que ninguém chegou nem a 70 pontos, foi o índice de aproveitamento baixíssimo, e assim como 2020, que foi o índice de aproveitamento de 60, 60 e poucos por cento. Não colocaram esse ponto, colocaram apenas que a equipe da Gávea já chegou. E isso está sendo compartilhado nos grupos WhatsApp dos flamenguistas. Eles estão criando essa moral. Por que nós não podemos ter a moral que a gente tem? Por que nós não podemos continuar batendo no peito? Por que nós não podemos continuar falando, nós estamos 10 pontos na frente do segundo colocado, nós estamos 12. O Campeonato Brasileiro é longo, a gente tem uma diferença muito consolidada e o Botafogo mostra que não vai cair de rendimento.
Gente, eu mostrei de manhã cedo pra vocês. Nas 6 últimas rodadas, só o Palmeiras, que teve uma campanha superior à do Botafogo, mas com 2 pontos a mais, 13 contra 11. Quem tem que correr atrás são eles, não somos nós. O Botafogo hoje precisa ter uma estabilidade de pontos, uma estabilidade no campeonato. Então, meus caros amigos, eu peço isso pra vocês. Não tô passando pano pra Bruno Lage, você tem todo o direito de achar o trabalho do técnico bom, ruim, médio. Isso é sua liberdade de achar as coisas a respeito do nosso Botafogo. Mas o que eu posso pedir pra vocês, o que eu posso usar aqui o meu canal, é pra gente ter paz. O Botafogo precisa ter paz entre todos. Jogadores com Lage, que isso eu sei que tem. Lage com jogadores, isso eu sei que tem. Da torcida com jogadores, isso eu sei que tem. Da torcida com Lage ganhou um capítulo especial no último sábado. Mas esse capítulo tem que ser aparado. Porque quem tem a perder somos nós. É isso que não poderia ter acontecido e aconteceu devido à atitude do Bruno Lage. Mas no ponto que a gente vê o que é o Botafogo hoje, no ponto que a gente sente que é o Botafogo hoje, o título brasileiro está em nossas mãos. O tricampeonato nacional está em nossas mãos. São vários fatores para a imprensa querer tirar. Por exemplo, falando da equipe da Gávea. Final de setembro, eles não terão mais nenhuma competição. Acabou a Copa do Brasil. Se eles perderem o título para o São Paulo, eles vão ter que achar alguma narrativa na imprensa para outubro, novembro e início de dezembro. 2 meses e poucos dias de dezembro para o Flamengo continuar na mídia. Qual que vai ser a narrativa se o Botafogo estiver a 12, 13 pontos, 10 pontos de frente para eles? Nenhuma. Em relação ao Campeonato Brasileiro, o que eles vão colocar? Eles vão torcer para a diferença estar em 9 pontos, para eles criarem, ó, o Flamengo tem 2 meses sem calendário, só focando no Campeonato Brasileiro para tirar uma diferença do Botafogo. Essa vai ser a narrativa. E você não pode cair nessa narrativa. Outro detalhe, o Palmeiras. O Palmeiras, se não chegar na final da Copa Libertadores, a partir de outubro o calendário também da equipe palestrina estará livre, estará liberado. E qual vai ser a narrativa da imprensa? A mesma. Olha, o Palmeiras agora não tem mais jogos. O foco total é no Campeonato Brasileiro. 8 pontos dá pra tirar. Analisando o que é o nós contra eles, é isso que eles querem. Querem que a gente pressione, que a gente coloque uma pressão desnecessária. Como eu falei mais cedo, o Botafogo precisa de 16 jogos, 8 vitórias. Pode perder? Colocando aqui sempre, 8 jogos para ser campeão brasileiro. E para que isso não aconteça, o Flamengo, o Palmeiras, e o Grêmio, vão precisar de fazer um aproveitamento ali de mais de 70, 80% de aproveitamento dos pontos até agora, para eles atingirem 80 pontos no Campeonato Brasileiro. Dito isso, o Botafogo, nesta parte da competição, neste momento do Campeonato Nacional, tem que ter serenidade de todos os lados. Internamente agora, com um trabalho mais calmo, com uma semana entre os jogos, o técnico Bruno Lage vai poder fazer com que o Botafogo jogue mais. Repito o que eu falei cedo. Mesmo com tudo que está acontecendo, o Botafogo caindo ali de 80% de aproveitamento para 60 e poucos, só não teve um grande aproveitamento como o Palmeiras, que teve 70 e poucos por cento e fez 2 pontos a mais do que todos nós. Porém, tivemos um aproveitamento igual ao do Flamengo, superior ao do Grêmio, e assim vai. Então, meus amigos, não caiam no que querem que a gente caia, não entrem em um desespero, não entrem em um parafuso, porque o Botafogo está com o título em suas mãos, o Botafogo está com o Campeonato Brasileiro controlado e pode controlar o Campeonato Brasileiro até o final. A imprensa não quer que o Botafogo seja campeão com antecedência, não quer que o Botafogo continue abrindo mais, porque para o produto do Campeonato Brasileiro isso não é bom para eles, por causa do que eles vão colocar ali na disputa, o que eles vão ter ali como narrativa, sendo que as principais equipes que eles mais gostam de falar, elas não estarão olhando para o campeonato. Então, a gente não pode dar essa munição. O Bruno Lage não pode mais cometer rompantes nas entrevistas coletivas. E se a gente tiver vontade de vaiar, xingar alguma coisa durante os jogos, beleza, tem todo o direito. Mas que quem é o profissional pago, e muito bem pago, que é o Bruno Lage. Mas também outra coisa, tá? O Jorge Nicola colocou nessa semana que o salário do Bruno Lage é superior, parecido com o Jorge Sampaoli, para criar um clima também. Não é. O salário do Bruno Lage é idêntico ao que era o do Luiz Castro aqui dentro do Botafogo. É um dos grandes salários do futebol brasileiro, mas não é um salário de 2 milhões de reais, como foi colocado anteriormente. Também, só para vocês entenderem essas coisas que estão sendo colocadas. Então, meus amigos, calma, paz, paciência. O título brasileiro tá ali, tá todo mundo ansioso, eu tô ansioso, vocês também. Mas não vamos cair nas cascas de bananas que estão colocando pra gente ter ali momentos complicados. Beleza? Tamo juntos. Fogo neles, pra cima deles, fogão, sempre fogão. 5 da manhã, 3 de volta com o nosso giro de notícias. Amanhã, 3 conteúdos normalmente, porque amanhã, semana volta. Amanhã já começa a semana de trabalho para o jogo contra o Atlético Mineiro, lá na Arena MRV. Valeu e fui, tamo juntos.